Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Nós já estamos no quarto dia da Semana do Calvário, cujo tema geral é Marcas de Cristo. Hoje, no quarto dia, nós vamos estudar sobre chamados à liberdade. Você sabia que você foi chamado para ser livre? Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o 26. Nós vamos ler por partes. Agora nós vamos ler o Gálatas 5, versículo 13. E diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros com amor. No texto de hoje diz que liberdade é algo que todos precisam, muitos desejam, poucos usufruem, mas apenas alguns entendem. É muito complicado você chamar pessoas para a liberdade sem que elas entendam o que é liberdade. E por isso que muitas vezes elas misturam liberdade com libertinagem, ou uma liberdade falsa que esse mundo apresenta para cada um de nós. Para aproveitarmos de forma correta a nossa liberdade, nós precisamos entender o que é liberdade. Para isso nós precisamos estudar mais. Como estudar esse capítulo seria um bom começo. Todo esse texto ele foi escrito entre os anos de 48 a 52 depois de Cristo. É muito atual para ser tão antigo esse texto, não é? O texto foi dirigido aos Gálatas. Eles estavam vivendo um período bem difícil de conflitos internos e divisão. Era mais ou menos assim, um grupo fundamentalista que insistia que os novos cristãos precisavam ser circuncidados conforme a lei. Isso está lá em Gálatas 5, 2 a 3 e 6, versículo 12. E o outro grupo não queria nenhuma marca no seu corpo que levasse à perseguição, porque naquele momento os cristãos estavam sendo perseguidos. Gálatas 3, 1 e 3. E Paulo concluiu que os dois grupos não entendiam nada sobre liberdade. E você, entende alguma coisa sobre liberdade? A gente vai começar lendo, para esclarecer isso, Gálatas 5, 13 a 16. E você vai perceber que logo no início, no versículo 13, já diz que nós fomos chamados à liberdade. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne. Olha só, nós fomos chamados à liberdade, como diz o versículo 13. Se nós fomos chamados à liberdade, quem nos chamou nos dá as condições para sermos libertados. Se eu chego para você e digo, a partir de hoje eu te dou liberdade. Então, quais as condições você tem para me dar diante dessa afirmativa? Se você me libertou, como é que você fez isso? E como é que eu posso ser livre? Então, a gente entende no livro de Gálatas como se deu essa liberdade. A Trindade nos resgatou, na verdade. Cristo entregou a si pelos nossos pecados. Isso está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14. O Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Gálatas 1, 1. E o Espírito é enviado ao coração do crente.
Gálatas 4, 6. E esse espírito dentro de nós, ele luta contra a carne, como a gente pode ver em Gálatas 5,17, produzindo os frutos que testemunham que nós somos livres. Porque pessoas que obedecem ao Senhor, elas são livres, elas não estão obedecendo, elas não estão escravizadas à carne, mas elas estão vivendo em conformidade com o Espírito. Então, esse Espírito que nos liberta para uma nova vida, onde nós aprendemos a servir ao Senhor com prazer e em agradecimento por essa liberdade conquistada, e é andando com o Espírito que nós não seremos mais escravo do pecado ou das aparências e rituais. Então, seguindo a leitura, lá em Gálatas 5, 17 até o 23, ele nos explica como viver em liberdade. Nós primeiro precisamos entender que estamos dentro de um grande conflito. Então, vamos continuar a leitura. A partir do verso 17, eu leio assim, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui a gente já observa um grande conflito. Então você tem que entender que você é livre, mas você está dentro de um grande conflito, e que terão dentro de você duas naturezas que estarão brigando. Mas o versículo 18 diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, o pecado não reina mais, porque você está sendo guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito faz a vontade do Pai. Logo, está cumprindo toda a lei. No versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais as praticam. Olha só, esse texto ele é muito atual, porque ele fala sobre características das pessoas que estão vivendo nesses últimos dias, e coisas que até nós mesmos às vezes cometemos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso são obras da carne. Então nós não podemos deixar que a carne prevaleça, uma vez que, se a carne prevalecer, ela nos levará à escravidão de novo. E Jesus não quer isso, porque ele nos libertou na cruz para que nós vivêssemos no Espírito. Como diz o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Não precisa de lei se você está fazendo a vontade do Pai. Então, você é livre da lei, mesmo que, sem perceber, você está obedecendo a lei, porque você está fazendo a vontade do Pai. Só que agora não guiado mais pelas tábuas de pedra, mas pelo Espírito que escreveu no nosso coração esses estatutos, esses mandamentos. De um lado, a gente vai ver que existe uma liberdade falsa, deturpada, que é vivenciada segundo as obras da carne. Porque muitas pessoas que estão fazendo toda aquela descrição que nós acabamos de ler segundo a carne, elas pensam que estão livres,
que elas estão aproveitando a vida, que estão sendo felizes. No entanto, elas estão escravizadas de todos esses desejos da carne. Se elas hoje quiserem parar, elas terão uma dificuldade terrível, porque só Jesus pode libertar elas de todo esse prazer que a carne gera. E do outro lado desse grande conflito, nós observamos a liberdade legítima, que é aquela vivenciada segundo o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que é gerado em nós. Então, sabendo disso, nós precisamos rejeitar as obras da carne, que nos leva a essa falsa liberdade e que a gente sabe que no final vai nos levar à escravidão de novo. E é isso que nós não queremos mais. Por isso, Paulo deixa bem claro que só é possível viver em liberdade quando somos guiados pelo Espírito. Pois esse sempre nos levará a tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. E isso nunca será contrário à lei. Por isso, nós não precisamos ter medo da lei, nem de ser julgados por ela, uma vez que nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que tem prazer em fazer a vontade do Pai. Gálatas 5:18. Por fim, em Gálatas 5:24 a 26, nós vamos entender a dimensão do alcance desta nossa liberdade. Vamos continuar a leitura? No 24 agora, até o 26, e diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, mataram ela, com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha só. Então, agora, vivendo no Espírito, vivendo a verdadeira liberdade, vivendo o fruto do Espírito, essa liberdade, ela impacta a vida, não somente tua, mas de todas as pessoas que têm convivência com você. Tanto as pessoas da tua família, da igreja e da sociedade em geral, elas percebem e elas são impactadas por pessoas que vivem uma liberdade verdadeira, uma liberdade segundo o Espírito. Ela é diferenciada, porque a gente consegue observar nos atos dessas pessoas que elas são guiadas pelo Espírito. Elas não são presas a nenhum vício, elas não vão tomar as mesmas decisões que todos tomam, elas não vão fazer tudo que os outros fazem, mas elas são guiadas pelo Espírito Santo. Elas conseguem ir para uma festa e não necessariamente ter que beber uma bebida alcoólica para conseguir se divertir nessa festa. Elas não são presas a vícios e elas conseguem ser felizes sem esses artifícios. Elas conseguem tomar decisões corretas, elas não pagam um preço alto por suas decisões erradas. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela consegue trazer paz para o ambiente, ela consegue acalmar todas as pessoas ao seu redor. Elas não são agitadas como as outras pessoas, elas não ficam confusas sem saber como agir, porque elas são guiadas pelo Espírito. Elas são livres, elas não precisam de artifícios para serem felizes, como as pessoas que são guiadas pela carne, que precisam se envolver com todos esses prazeres do mundo para conseguir ser feliz. Você consegue aproveitar a vida de uma forma equilibrada. Por isso que Jesus conquistou para nós a liberdade na cruz, para que nós não fôssemos escravos a vida toda.
pensando que esse mundo é a única coisa que existe e que nós precisamos aproveitar essa vida porque nós não teremos outra para aproveitar. Mentira do diabo. Essa vida aqui é passageira, nós estamos aqui apenas passando uma chuva. A nossa vida verdadeira, ela é eterna e é junto do Pai, onde não teremos mais necessidade de sermos nem provados nem tentados, porque viveremos no lugar de harmonia completa. Essa é vida, e vida em abundância de verdade. Mas as pessoas que não têm essa liberdade, elas são escravas deste mundo. Elas são escravas de coisas simples, como uma comida. Elas não conseguem se libertar de alguns alimentos, de fazer algumas modificações no seu regime alimentar, para ter uma vida saudável. Elas são escravas dos seus apetites. Elas são escravas dos seus instintos. Por isso que muitas pessoas estão pagando um preço alto pela consequência de seus atos desesperados de viver um minuto de prazer. O cristão que é liberto por Cristo, ele não tem necessidade de viver minutos de prazer, de procurar fazer algo errado somente para ter uma satisfação momentânea. Nós não podemos, uma vez libertos pela cruz, sermos hoje escravos de qualquer coisa nessa terra. Muitas pessoas são escravas do seu trabalho. Elas acham que se não trabalharem como loucos, elas não vão dar conta de sustentar a sua família. Elas não entendem que pessoas libertas, elas são sustentadas por um Deus todo-poderoso. É Ele quem supre as nossas necessidades. Ah, mas eu não vou conquistar isso, não vou conquistar aquilo. O cristão liberto de tudo isso, ele recebe essas coisas, se vierem para eles, como conquistas enviadas por Deus. Se eles compram um carro, foi somente um presente, um mimo que Deus fez para a sua vida, mas aquilo não tem tanta importância perto do que nós almejamos, que é uma pátria superior. Então eu não tenho necessidades materiais aqui que sejam mais importantes do que as minhas necessidades espirituais, entende? Por isso que eu sou liberto disso, eu sou liberto de um consumismo desenfreado. Eu não preciso ter o celular de última geração. Eu não preciso morar numa mansão. Porque se eu tenho Deus, até uma barraca é um lar. Agora, se eu não tenho Deus, uma mansão é apenas um prédio frio e vazio. Aqueles que são libertos, eles conseguem, através do Espírito, gerar nele frutos que lhe dão testemunho de que eles estão livres. Eu consigo ter paz, mesmo em meio às dificuldades. Porque a minha paz, ela não depende do que está acontecendo à minha volta. Então, milionários dariam todo o seu dinheiro para ter a paz que eu tenho. Eu consigo ser alegre apesar da dor, porque o Espírito que está em mim gera uma alegria misturada com paz que me faz conseguir ter leveza nessa vida apesar de todos os problemas. Como muitos milionários não conseguem ter esta alegria tendo todo o conforto material e tudo à sua disposição. O Espírito gera em mim o amor que eu preciso para espalhar para esse mundo que Deus existe, porque Deus é amor e todas as vezes que eu sou amoroso com as pessoas, eu estou sendo Deus para elas. E eu, humanamente, não conseguiria fazer isso. Seria um esforço terrível se eu estivesse vivendo na carne. Mas como eu sou livre no Espírito, Ele produz isso em mim. Eu consigo amar as pessoas, mesmo que elas não me deem nenhum retorno e mesmo que elas nem mereçam esse amor. Mas eu só posso dar a elas o que eu tenho. E eu tenho esse amor que foi gerado através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo
gera em mim domínio próprio. E agora eu sou livre. Nenhum alimento manda em mim. E nenhum sentimento ruim manda em mim. De eu estou com raiva, eu tenho que gritar, eu tenho que explodir, eu tenho que ir lá e fazer justiça. Não, eu tenho um domínio próprio. O Espírito Santo gera em mim. Estou livre desse problema. Você criou esse problema, você resolva, porque eu estou muito bem, obrigado. Isso não me afetou, isso não vai me afetar, porque eu sou uma pessoa livre em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Essa foi uma marca forte que Jesus deixou através de sua morte na cruz do Calvário. Ele marcou as nossas vidas, ele abriu a gaiola, agora nós podemos voar. E para isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo, nos ensina a voar, porque faz muito tempo que estivemos presos e não sabemos ainda como bater as asas por aí. Para que essa liberdade, como diz no comecinho do verso, não dê margem para que eu possa fazer o que eu quiser. Porque eu ainda não posso fazer o que eu quiser, porque eu estou dentro de um grande conflito. E muitas coisas do mundo que me é oferecida são armadilhas de Satanás, são seduções do inimigo para me prender novamente dentro da gaiola. E eu não vou mais cair nessa. Uma vez livre, eu quero permanecer livre no Espírito que me libertou. Vamos orar por isso. Você quer liberdade? Você quer poder voar? Então vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque a cruz abriu a gaiola, porque a cruz nos libertou, porque agora não somos mais escravos da lei, porque o Senhor se fez culpado, o Senhor pagou o preço. A palavra do Senhor disse até que o Senhor se fez maldição para que nós não fôssemos condenados, e agora nenhuma condenação há para nós, porque o Senhor pagou um alto preço por nossa liberdade. Não permita, Senhor Deus, que todo o teu trabalho tenha sido em vão na nossa vida. Não permita que a gente volte de novo para a prisão. Não permita que o diabo domine a gente por algum vício, por alguma sedução, por algum prazer. Não deixe, Senhor Deus, nos ajude através do seu Espírito Santo, gerando em nós os teus frutos que aniquilam toda a sedução do inimigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que esses frutos gerados em nós, eles tenham o poder de banir todo o desejo pecaminoso que existe dentro de nós. Ainda vivemos um grande conflito, ainda temos uma natureza carnal, mas agora nós temos a certeza que se formos guiados pelo Espírito, verdadeiramente nós seremos livres. Se a gente alimentar mais o Espírito, mais forte nós seremos e conseguiremos dominar o nosso corpo. Por isso nós te pedimos nesse dia, nesse novo dia, Espírito Santo, reina em nós, nos liberta de tudo que não te agrada, nos ajuda a ter nojo das ofertas do inimigo, ajuda-nos a sermos fortes a ponto de resistirmos ao inimigo, na certeza de que resistindo ele fugirá de nós. Faz do nosso corpo o teu templo, habita em nós e nos concede esse espírito de liberdade. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.